Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos apresentar o nosso 19º episódio com um fechamento com chave de ouro, na verdade, dos temas Covid. Depois, provavelmente, nós vamos continuar com temas não tão relacionados ao Covid. Lembrar que esse evento ele tem o apoio da SOPAT e do HCRP. Meu nome é Maria Auxiliadora Martins, eu sou professora e intensivista no HCRP e sou presidente da Regional SOPAT aqui de Ribeirão. E hoje nós temos o prazer de receber a doutora Ana Paula Ottaviano, que é médica assistente do Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital da Unimed, é doutora pela FAMERP e docente da UNAERP aqui em Ribeirão. Ela vai falar para a gente sobre manifestações cardiológicas no paciente crítico com Covid-19. E temos também o prazer de receber o Dr. Gustavo Jardim Volpe, que é médico assistente da cardiologia do HCFMRP, como palestrante também a seguir. E agradeço a presença também dos debatedores, o professor Paulo Roberto Nogueira, que é professor e chefe do Departamento de Cardiologia da FAMERP e coordena a UTI Covid do Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto. Também a doutora Jaciara Viana, que é intensivista, trabalha conosco no HCRP, e o doutor Marcos Feres, que é intensivista-chefe do Hospital da São Francisco, a UTI adulto aqui de Ribeirão Preto. Então, tenho o prazer de receber todos aqui. E vamos dar início à apresentação. Ana Paula, assim que você estiver pronta, nós podemos começar. Obrigada. Boa noite a todos. Então, é um prazer estar aqui participando junto com todos. O doutor Paulo, que foi meu chefe aí, a doutora Auxiliadora, que trabalha com a gente junto lá no HC. E coube a mim falar um pouquinho das manifestações cardiológicas no paciente crítico com Covid, tá? Esse é um tema bem extenso, tá? Eu poderia falar aqui muito tempo, eu tentei ser bem sucinta para a gente falar, assim, o principal, tá? A gente ainda está vivendo e convivendo com o Covid, a gente sabe que está todo mundo passando por um período difícil aí, e a gente na cardio tem sofrido bastante no sentido de que os pacientes, tanto os nossos pacientes cardiopatas têm tido um desfecho muito ruim, como os pacientes têm tido manifestações cardiológicas também com desfecho muito ruim. Nós vamos ver os dados aí que a gente tem de epidemiologia e realmente nos pacientes com Covid, isso tem sido bem ruim. Bom, então eu vou falar um pouquinho no começo, vou fazer uma breve introdução que a gente vai ver no paciente crítico com Covid, vou falar um pouquinho depois da epidemiologia, da fisiopatologia que estaria envolvida nessas manifestações cardiológicas, em relação ao diagnóstico e depois um pouquinho do manejo de tratamento. Eu realmente só vou citar que a gente vai ver que não vai ter muita diferença em relação ao nosso manejo e tratamento às doenças cardiovasculares em geral. Tá? Bom, a gente sabe que os pacientes com fatores de risco cardiovascular e doença cardiovascular estabelecida, eles representam uma população mais vulnerável ao Covid. Nós vamos ver que grande parte desses pacientes envolvem a forma mais grave, e a gente sabe também que os pacientes com injúria cardíaca no Covid-19, eles apresentam um risco maior de morbidade e mortalidade. A gente sabe que os fatores de risco que estão mais relacionados realmente a eventos piores seriam os homens, a presença de hipertensão arterial sistêmica, a presença de diabetes mellitus, a presença de obesidade e a presença de doença cardiovascular ou cerebrovascular documentada. Nós temos aí uma série de estudos que foi feito inicialmente, lógico, na China, pelo grande número de pacientes que a gente tem realmente acometido pela doença na China. Nós temos aí esses primeiros dados, mostrando aí, em relação à hipertensão, nos casos a gente teria uma porcentagem de aproximadamente 13% dos pacientes com hipertensão em alguns dos primeiros estudos da China e em torno de 4% de doença cardiovascular. Quando a gente considera os pacientes que foram a óbito, realmente a morte, a porcentagem de doença cardiovascular gira em torno de 23%, mostrando o quanto os pacientes que foram a óbito estavam mais acometidos por doença cardiovascular. Quando a gente olha esse outro estudo,
que também considera a porcentagem de pacientes acometidos por doença cardiovascular e doença cerebrovascular, a gente vê uma porcentagem em torno de 40% dos pacientes acometidos com a doença mais grave em ambiente de UTI, realmente uma porcentagem muito alta de pacientes com doença cardiovascular e cerebrovascular. Quando a gente olha esse outro estudo, esses são todos os estudos chineses que foram, lógico, considerando que a pandemia se iniciou lá, a gente tem uma porcentagem muito maior de estudos lá. Nos pacientes que evoluíram mal, que foram a óbito, a gente teve uma taxa de hipertensão em torno de 48%, contra 23% dos pacientes sobreviventes. E em relação à doença coronariana, nós tivemos uma taxa de 24% nos pacientes que evoluíram não sobreviveram nesse estudo com mais de 190 pacientes, mostrando realmente uma porcentagem muito grande de pacientes com envolvimento de doença cardiovascular. Nesse outro estudo, quando a gente considera também os pacientes, o curso clínico e os fatores de risco para mortalidade, a gente vê uma diferença bem significativa em relação aos pacientes que evoluíram mal e não sobreviveram. A porcentagem de insuficiência cardíaca foi em torno de 52%, com P bem significativo, e a porcentagem também de injúria miocárdica aguda nos não sobreviventes foi quase 60%. Então, também com P significativo, mostrando o quanto o acometimento cardiovascular leva um paciente a uma evolução realmente ruim e uma mortalidade muito maior. Nesse outro estudo, também chinês, quando a gente considera uma população um pouco menor, em torno de 52 pacientes, eles não encontraram tanta diferença em relação às doenças prévias, quando a gente considera a presença de doenças cardiovasculares prévias. Mas quando a gente faz uma comparação em relação à injúria miocárdica nos pacientes sobreviventes e não sobreviventes, a gente encontra uma taxa bem significativa de comprometimento miocárdico aí nos pacientes não sobreviventes, mostrando que realmente esse comprometimento cardiovascular piora bastante o prognóstico. Nesse outro estudo também chinês, que também compararam pacientes que foram para terapia intensiva, nós temos aí 138 pacientes que foram hospitalizados, a gente vê que a porcentagem de hipertensão nos pacientes que foram para a UTI é muito maior, em torno de 58%, e a porcentagem de doença cardiovascular, também nos pacientes que foram para a UTI, foi uma porcentagem muito maior, em torno de 25%, mostrando o quanto a doença cardiovascular, tanto a pré-existência dela, como vocês vão ver, o desenvolvimento dela com o Covid piora muito o prognóstico desse doente. Nesse mesmo estudo, quando a gente considera a complicação dos tratamentos desses mesmos pacientes, os pacientes que desenvolveram a injúria miocárdica aguda, né, tiveram uma porcentagem muito maior dos pacientes que foram para a UTI, e a porcentagem de desenvolvimento também de arritmias foi uma porcentagem significativa, em torno de 17%, e nos pacientes que foram para a terapia intensiva, essa porcentagem em torno de 44%. Então, mostrando um comprometimento do sistema cardiovascular bem significativo nesses doentes também. Nesse outro estudo, também mostrando a mortalidade cardiovascular, e foram 8.000 pacientes esse daqui, comparando os pacientes sobreviventes e os não sobreviventes do quadro, a gente já vai ver que os pacientes que tinham doença cardiovascular era uma porcentagem muito maior, em torno de 20% nos pacientes que não sobreviveram, tá? A porcentagem de insuficiência cardíaca também em torno de 29%, em torno de 5% em relação a 1,9% dos pacientes sobreviventes, e a porcentagem também de arritmia em torno de 7%, e assim como hipertensão. Mas muito mais de gravidade nos pacientes que morreram tendo doença coronariana, insuficiência cardíaca e arritmia cardíaca, tá? Nesse mesmo estudo, quando a gente compara, na verdade, os fatores de risco e a mortalidade, eles fizeram tentaram calcular fatores independentes, tentaram calcular os fatores de risco independentes para a mortalidade, fizeram uma regressão logística, e a presença de doença arterial coronariana, a presença de insuficiência cardíaca e a presença de arritmia aumentava muito o risco desses doentes. Então, mostrando que as doenças cardiovasculares tem realmente um risco aumentado no Covid, além de os pacientes com as doenças cardiovasculares terem um prognóstico pior, né? Esse estudo que também ele fez uma revisão assim de alguns principais estudos da China, da Itália e dos Estados Unidos, mostrando a porcentagem de doença cardiovascular, a porcentagem de hipertensão, a gente vê que essa porcentagem é uma porcentagem bem significativa, tá? Tirando esse estudo chinês que
que é o único que distou que dá em torno de 5%, todos os outros têm uma porcentagem de doença cardiovascular em torno de 20%, tá? Como comorbidade associada ao COVID, mostrando o quanto a doença cardiovascular está realmente muito presente no COVID, tá? Então agora eu vou tentar falar um pouquinho da fisiopatologia, tentar falar qual o mecanismo que parece estar envolvido realmente aí no desenvolvimento da doença cardiovascular e como é que a gente vai fazer esse diagnóstico. Bom, a gente sabe que na fisiopatologia a gente teria uma relação entre a hipertensão, a enzima conversora de angiotensina 2 e o COVID-19, tá? E uma injúria miocárdica, tanto direta pelo vírus, como uma atividade inflamatória aumentada pela presença de citocinas, levando a uma miocardite pelo COVID. E uma desregulação do sistema imune e levando a doença cardiovascular. Nós vamos ver. Esse daqui é um esquema mostrando pra gente como o SARS-CoV entra na célula, tá? Ele se ligaria, então, ao receptor da angiotensina, a enzima conversora de angiotensina, ligando a enzima conversora de angiotensina, ele entraria na célula. Ocupando esses receptores de angiotensina, ele vai diminuir essa enzima, ligando a enzima, ele vai diminuir a disponibilidade da enzima ali para que ela faça o seu trabalho, que seria então o trabalho de degradação, aí que a gente tem da angiotensina 2 e angiotensina 1, que tem o seu efeito protetor para o sistema cardiovascular. À medida que a gente tem, então, a ocupação dessa enzima pelo próprio vírus que vai entrando na célula, a gente acaba tendo uma down regulation dessa enzima, tá? Acaba tendo mais angiotensina 2 disponível, e a gente sabe que a angiotensina 2 acaba levando a doença cardiovascular, levando a piora, então, aí do quadro, levando as manifestações cardiovasculares que a gente vai ter. Então, a gente sabe que a gente tem enzima conversora de angiotensina no pulmão, no coração, no epitélio intestinal, no endotélio vascular, nos rins. E a presença, então, do vírus, ocupando todas as enzimas conversoras em todos esses tecidos, estaria associada à disfunção orgânica associada ao COVID. E no coração, seria esse o papel inicial. Então, a gente tendo essa entrada do vírus na célula, usando a enzima conversora de angiotensina 2, a gente tem uma redução de angiotensina, uma diminuição de angiotensina 2, uma diminuição da enzima conversora, um aumento de angiotensina 2. A gente tem mais atividade inflamatória, mais aumento de radicais livres, mais vasoconstrição e mais trombose. Tudo isso contribuindo para a doença cardiovascular que a gente vai ver apresentada aí. Nesse estudo que eles apresentaram no Circulation, eles tentaram fazer um paralelo de quando a gente teria muito mais essas manifestações cardiovasculares. E elas estariam presentes na fase mais grave mesmo, naquela fase que o doente vai para a UTI, na fase em que ele começa a partir do 14º dia, que ele iria para a ventilação, que os sintomas começam a piorar, ele teria então aumento de troponina, teria uma presença de vasculite, uma presença de coagulopatia, teria um aumento de NT-proBNP, então aumentando o risco para insuficiência cardíaca, e onde começaria a liberação das citocinas, então aumento de PCR, tendo aumento de interleucina 1, aumento de interleucina 6, e essa tempestade de citocinas facilitaria também o desenvolvimento da doença cardiovascular. Então, o que a gente teria, caracterizaria como a injúria miocárdica aguda que poderia acontecer no COVID? Seria a alteração da troponina, inicialmente, acima do percentil 99, e que ela seria multifatorial no COVID. A gente teria o comprometimento, tanto o próprio vírus levando a miocardite, a hipotensão e o choque que ele levaria, levando a uma injúria, um desbalanço oferta e demanda, levando a uma injúria, a presença de arritmias ventriculares ou atriais, então levando essa disfunção, hipoxemia, levando a uma injúria miocárdica e levando às manifestações, a presença de doença cardiovascular pré-existente piorando isso, a presença de doença microvascular levando à injúria trombótica e a uma própria cardiomiopatia induzida pelo estresse, tá? Que a gente já conhece o Takotsubo, levando a uma injúria miocárdica, além da tempestade de citocinas. Tudo isso contribuiria, então, para a injúria miocárdica que a gente vê.
Quando, então, a gente leva em consideração o que estaria por trás de toda a doença cardiovascular no COVID, as manifestações, então a gente começaria aqui à esquerda, porque eu não vou conseguir mostrar, já que está ali demonstrado, à esquerda. A gente começa, então, com o SARS-CoV entrando na célula, ele começa a cascata inflamatória, tá? Começa a sua atividade inflamatória, tem ativação de macrófagos, ele pode invadir diretamente o miocárdio, levando ao meu miocardite fulminante, pode levar a um dano ao miocárdio. Quando ele leva a um dano miocárdico, ele aumenta a troponina, ele aumenta a CK, ele aumenta a DHL, e com isso ele pode levar a uma disfunção miocárdica e levar a arritmias ventriculares, tá? Inclusive com risco de morte súbita. Da mesma forma, atacando diretamente, ele pode levar a uma miocardite fulminante e levar a um quadro de insuficiência cardíaca grave. Essa cascata inflamatória também, ativando as células T, ativando também os macrófagos, acaba levando a uma cascata e uma tempestade de citocinas, liberando interleucina 6, liberando interleucina 7, interleucina 2. Com tudo isso, ela pode facilitar a instabilidade de placas que estejam ali já e levar a uma doença macrovascular, levando então a síndrome coronariana aguda, Pode também levar um dano endotelial e doença microvascular, levando a uma disfunção microvascular e também a uma síndrome coronariana aguda, tá? E essa síndrome coronariana aguda também levando a um quadro de insuficiência cardíaca e choque, tá? Além disso, a gente tem algumas medicações que são usadas, usadas inicialmente e que ainda são usadas outras delas, que poderiam ter um efeito direto por prolongamento do intervalo QT, facilitando a presença de arritmias ventriculares. Então, o uso da hidroxicloroquina, a azitromicina, os antivirais como ritonavir, remdesivir, todos eles poderiam facilitar o prolongamento do intervalo QT e num músculo que já tem inflamação, já tem dano miocárdico, isso também facilitaria, então, a presença de arritmias ventriculares e até o risco de morte súbita. Então, uma cascata inflamatória com mais todos esses mediadores, com mais instabilidade de placa, com mais a formação de trombo, com mais ativação, o dano direto do vírus, tudo isso poderia levar a todas as manifestações que a gente tem da doença cardiovascular no COVID, tá? Então agora eu vou falar um pouquinho do diagnóstico. Como é que a gente faz o diagnóstico? Como é que a gente faz o diagnóstico, então, da doença cardiovascular no COVID, tá? Então, a gente vai avaliar tanto a apresentação clínica desse doente, o eletro vai ser essencial. Então, todo paciente que a gente admitir, ele vai ter um eletro para a indicação, sempre na admissão nós vamos ter o eletro, e sempre que tiver alguma mudança ou algum sintoma clínico, o eletro vai ser muito útil. Os biomarcadores vão ser muito mais úteis para o prognóstico, e lógico, quando eu tiver suspeita clínica, e os exames de imagem também vão ser úteis. Então, o que a gente pode ter de manifestação clínica ou de apresentação clínica cardiológica no paciente com COVID? A gente pode ter síndrome coronarianas agudas, a gente pode ter síndromes com supra e sem supra, tá? Então, a gente pode ter infartos com supra. A gente teve, inclusive, um caso nosso, um paciente transplantado que teve COVID, foi entubado. Durante a evolução, ele acabou tendo, dentro da unidade de terapia intensiva, um quadro de infarto com supra de parede anterior. Uma doença vascular de enxerto, foi para o cateterismo, foi abordado, precisou de balão, evoluiu com choque cardiogênico, precisou de balão intraórtico. A gente tem quadros com infarto sem supra, com supra e sem supra também. Temos quadros de injúria miocárdica sem obstrução coronariana, até. O que a gente tem mais relatado, muitos relatos atualmente, são de síndrome de Takotsubo, ou cardiomiopatia de estresse relacionado ao COVID. No congresso recente, eles chegaram a comentar de vários casos, mostrando coronárias CAT com coronárias normais e mostrando realmente elevação de marcadores, alteração de eletro e sintomas de síndrome coronariana aguda. As arritmias, que podem tanto ocorrer pelo uso das medicações, pelo QT prolongado, como pelo próprio dano miocárdico que a gente tem. As arritmias, as taquiarritmias, como FA, ataque atrial, ataque supra, são frequentes, tá? Inclusive, a presença de arritmias, a gente tem taxas, como eu mostrei ali na UTI, acima de 40%. A presença de insuficiência cardíaca e choque cardiogênico, tanto nos pacientes que já tinham insuficiência cardíaca, tendo uma piora desse quadro, como nos pacientes que não tinham e fazem uma IC aguda nova que a gente tem, com quadros graves e dramáticos, precisando, inclusive, de suporte hemodinâmico.
quadros de derrame pericárdico, tá? De pericardite, além da miocardite, miopericardite ou pericardite, a gente teve casos na nossa UTI de pericardite, inclusive com tamponamento. A gente tem o hábito de fazer muito ultrassom point of care ali na UTI, realmente observando, e a gente tem visto uma quantidade muito frequente de pequenos derrames pericárdicos, também mostrando uma frequência de pericardite bem significativa. E o próprio quadro de trombose, que a gente já está vendo bem frequente, os quadros de embolia pulmonar, tanto na fase que os indivíduos são mais hipoxêmicos, como os pacientes voltando depois na fase mais tardia. Isso da insuficiência cardíaca a gente pode ver tanto na fase inicial, como a gente tem visto alguns pacientes que no pós-Covid, acho que eu vou comentar um pouquinho de miocardite, vai falar um pouquinho realmente da inflamação que a gente tem aí no miocárdio, e a gente tem visto nos quadros pós-Covid pacientes que têm desenvolvido miocardite e com risco, inclusive indivíduos jovens desenvolvendo esse quadro e com risco de arritmias ventriculares, com risco de morte súbita. Nos Estados Unidos, eu estava lendo que eles realmente diminuíram, cortaram as competições esportivas, porque tem uma porcentagem muito grande dos atletas que também foram comprometidos pelo Covid, e a gente não sabe o que a gente vai ter de sequela, quantos esses indivíduos podem ter tido, tem uma miocardite, e o risco de praticando uma atividade física intensa assim, que a gente possa ter uma arritmia ventricular, e o risco de morte súbita. Então, eles estão sendo bem cautelosos em relação a liberar atividades depois do Covid, considerando esse risco e a porcentagem grande que a gente pode ter de indivíduos desenvolvendo, então, depois um quadro de insuficiência cardíaca mais tardio. Próximo. Então, quando a gente fala em síndrome coronariana aguda, o quadro não vai mudar. A gente vai ter o mesmo quadro de dor torácica típica, alteração de troponina, anormalidades da mobilidade segmentar e do segmento ST e da onda teno-eletro. Isso a gente não tem mudança da forma como a gente faz o diagnóstico clínico. Os trabalhos não têm muita incidência relatada de síndrome coronariana aguda em COVID, tá? O que se viu no início da pandemia foi uma redução dos pacientes procurando serviço de emergência por síndrome coronariana aguda, tá? E hoje, a gente tem visto uma porcentagem já maior e pacientes chegando com quadros mais graves realmente nas emergências. Os mecanismos potenciais, ou seria uma ruptura de placa por inflamação, estresse de parede, ou um agravamento da doença arterial coronariana prévia mesmo. Quando a gente fala em injúria miocárdica sem obstrução coronariana, a gente está falando de um quadro que seria o quadro de alteração de marcadores, mesmo alteração de troponina, às vezes sintomas mais frustros, uma dor torácica, um desconforto, e se confunde muito com a gente do Covid, porque dispneia, dor torácica, são sintomas que a gente pode ter também com o quadro respiratório, né? A gente tem uma incidência em torno de 8 a 12%. Essa seria a injúria miocárdica, seria a normalidade mais comumente relatada realmente no Covid, teriam múltiplos mecanismos relacionados. Tanto uma injúria miocárdica direta, como inflamação sistêmica, como um desequilíbrio em oferta e demanda do que esse miocárdio está precisando, e isso teria relação com o prognóstico. A gente viu por todos os estudos anteriores que todos os pacientes que têm uma injúria miocárdica, que tiveram alteração de troponina, eles têm um prognóstico pior e têm uma evolução pior do que os outros indivíduos. Temos esse estudo que foi um estudo de uma série de casos que os americanos pegaram, realmente eles atenderam os infartos com supra de pacientes com Covid, foram 18 pacientes, tá? Esses pacientes tinham fração de ejeção normal em 47% dos casos, tá? Tinha redução da fração de ejeção em 53%, tinha uma normalidade de disfunção segmentar em torno de 35%, e quando eles foram para a angiografia, foram para o cateterismo, a gente tinha doença obstrutiva coronariana em 67% dos casos. Mas a gente tinha, então, 33% dos pacientes que não tinham obstrução, tá? E desses, 56% dos pacientes foram para angioplastia, mostrando que a gente tem também uma porcentagem de pacientes sem obstrução coronariana com infarto com supra nesses quadros de Covid, tá? São poucos trabalhos que a gente tem ainda com isso. Quando a gente fala em arritmias, a gente pode ter todo tipo de arritmia, tanto arritmia atrial quanto taquicardia.
taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, os bloqueios avançados. As taquiarritmias a gente tem visto na prática mais frequentemente do que as bradiarritmias, mas a gente também tem visto muita bradiarritmia, não só relacionada à sedação, mas tem a fase mais grave que os pacientes ficam, que eles apresentam muito e às vezes até bradicardia sinusal mesmo. O que a gente tem de relato na literatura seria em torno de 17% do total dos pacientes apresentando algum tipo de arritmia ou com alguma queixa relacionada à palpitação. E nos casos mais graves de UTI, a gente teria mais de 40% dos pacientes com arritmias relacionadas ao COVID. Então, vocês podem ver que as manifestações cardiológicas são realmente muito presentes no COVID. Quando a gente fala em insuficiência cardíaca, a gente pode ter tanto o quadro de insuficiência cardíaca aguda com choque cardiogênico, então a gente pode ter miocardite, pericardite, pode ter cardiomiopatia mediada por citocinas, estresse induzida, que seria a cardiomiopatia de Takotsubo, e até as arritmias atriais, levando a um ataque cardiomiopatia, podem acontecer e foram relatados. Quando a gente tem quadros de insuficiência cardíaca crônica, a gente tem realmente descrito que eles podem ter descompensação relacionados ao COVID. Além disso, a gente tem visto na prática muitos pacientes também com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, sem disfunção, mas com BNPs muito altos, muitos sintomas congestivos, tá? Principalmente na fase mais tardia que a gente, de evolução desses doentes, a gente tem visto, e tem visto muito paciente com dificuldade, às vezes, de sair da ventilação mecânica, de desmame, que a gente vê que tem um componente congestivo, um componente de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, bem significativo. Além disso, o derrame pericárdico, que eu já comentei, e inclusive com relatos de tamponamento, a gente teve um caso lá na nossa UTI, e complicações tromboembólicas, tá? Tanto tromboembolismo arterial, trombose venosa profunda, trombos intracardíacos, trombose microvascular, embolia pulmonar e acidente vascular encefálico, até manifestações um pouco mais tardias. A gente tem visto, às vezes, nas emergências, pacientes que dão a entrada com quadro de trombose ou embolia, e quando a gente vai pesquisar e ver as causas, a gente acaba vendo que tem um envolvimento tem um COVID relacionado a esse envolvimento, a essa manifestação tromboembólica aí. Quando a gente fala em diagnóstico também, a gente fala dos biomarcadores, tá? E quais são os biomarcadores que a gente vai usar? A gente usa basicamente aí no COVID a troponina, o BNP, o proBNP e o dedímero, tá? Esses marcadores, a gente viu em alguns estudos realmente que eles têm relação com o prognóstico, então os indivíduos que têm uma troponina mais elevada, nós vamos ver, tem um prognóstico pior. Só que a própria Sociedade Europeia não recomenda, embora ele seja um marcador prognóstico, que a gente colha de rotina, mesmo fique coletando esses marcadores, porque realmente a gente não vai trazer um benefício adicional para o doente. E que a gente colha esses marcadores realmente quando a gente tiver uma suspeita de envolvimento miocárdico, então a gente tiver uma suspeita de síndrome coronariana aguda, tiver uma suspeita de injúria miocárdica, quando a gente fizer então um ultrassom, às vezes a beira-leito, e ver que eu tenho algum grau de disfunção, realmente utilizar os marcadores nessa situação. Da mesma forma o BNP, quando a gente tiver uma suspeita de envolvimento, de congestão, de insuficiência cardíaca, a gente utilizar nesse contexto. Embora eles tenham relação com o prognóstico, talvez eles fossem pouco úteis quando eles tivessem usados sem a clínica associada, tá? E o dedímero, a gente sabe que ele tem uma utilidade maior, principalmente pelos fenômenos embólicos. Embora a gente não tenha uma orientação para anticoagular os pacientes só pelo valor do dedímero, a gente sabe que eles têm realmente muita relação com o prognóstico desse doente. E os exames de imagem, lógico, vão ser muito úteis. O eco, a tomografia, a cintilografia, a ressonância. A gente sabe que esses exames, a tomografia, a cintilografia, a ressonância, a gente não tem usado na emergência, tá? A gente realmente tem ali, ou dentro da UTI, a gente tem deixado para uma fase mais tardia. A gente tem usado muito mais a beira-leito, o eco, e na verdade muito mais, às vezes, até o ultrassom point of care. Ele tem sido muito útil para a gente. A gente tem usado o ultrassom para avaliar a função, para avaliar a disfunção segmentar. Lógico que, às vezes, que nem na UTI, a gente tem a facilidade de ter muitos ecocardiografistas na equipe, o que ajuda ainda mais, porque a gente faz uma ultrassom que acaba sendo um pouco o eco, mas ele é muito útil para a gente, então, nesse diagnóstico. Quando a gente fala em biomarcadores,
e a gente fala aí no dedímero, a gente pode ver nesse trabalho, quando a gente comparou entre os pacientes que sobreviveram e os que não sobreviveram, a curva do dedímero ao longo dos dias de internação, à medida que a gente vai subindo a internação, a gente vai tendo uma piora do dedímero, a gente vai vendo um valor muito mais elevado nos pacientes não sobreviventes, mostrando que ele tem realmente uma relação muito significativa aí com a mortalidade, com os indivíduos que têm esses dedímeros mais altos morreram mais. Da mesma forma que a troponina, quando a gente compara ela do início dos sintomas e aqueles pacientes na fase mais tardia, os não sobreviventes, olha a diferença que a gente tem bem significativa em relação aos valores de troponina dos indivíduos não sobreviventes, dos indivíduos que sobreviveram. Então, a gente tem esses marcadores realmente mostram para a gente a gravidade da lesão, do comprometimento aí e o risco desses pacientes de óbito. Quando a gente olha aqui, a Sociedade Europeia, ela separa para a gente aqui até o que seriam os valores. Na fase inicial, realmente o COVID mais leve, a gente praticamente não teria alteração de troponina ou pouca alteração. Naqueles indivíduos que têm insuficiência cardíaca, que têm embolia pulmonar, que tem algum dano no miocárdio, como assim no desconforto respiratório agudo, a gente teria um aumento, que já tem um COVID severo, mas a gente teria um aumento da troponina, mas um aumento não tão significativo. Eles falam às vezes até 4 vezes. Um aumento não que chamasse tanto atenção. Naqueles indivíduos realmente que tem uma miocardite, que tem infarto, que tem síndrome de Takotsubo, ele realmente chama atenção que os valores de troponina são muito mais elevados, tá? Bem mais significativos. E aí, quando a gente fala em manejo e tratamento desse quadro estamos encaminhando para o final aqui, quando a gente fala de manejo e tratamento desse quadro de comprometimento cardiovascular do COVID, a gente não tem muita diferença ao que a gente faz no manejo de tratamento habituais. Então, na síndrome coronariana aguda, a gente vai ter o mesmo cuidado. Se eu tiver um serviço que eu tenho um laboratório de hemodinâmica, eu vou encaminhar esse paciente para o laboratório de hemodinâmica, se ele for um infarto com supra, com as mesmas orientações que eu tenho para a síndrome fora do COVID. Então, esse paciente deve ser encaminhado. Se eu não tiver condições aí de ter hemodinâmica disponível, se isso for demorar mais 120 minutos, como a gente tem nos quadros já sem COVID, a gente consideraria a possibilidade de trombólise, tá? Inicialmente até houve uma discussão contra a indicação inicial de trombólise, mas nessa recomendação da Sociedade Europeia, ela recomenda que a gente faça a mesma coisa que a gente faz para os quadros não COVID, para os indivíduos de alto risco cardiovascular, eles vão continuar tendo indicação da estratificação precoce e invasiva. Quando a gente tem os quadros de arritmia, a gente vai tratar da mesma forma, as mesmas medicações que a gente usa, tanto nas BRAD quanto no ataque, no COVID a gente vai tratar da mesma forma. Os quadros de miocardite, o Volpe vai falar um pouquinho mais, tá? E a insuficiência cardíaca também, o mesmo manejo que a gente tem com a insuficiência cardíaca fora do COVID, é o manejo que a gente vai ter no quadro de COVID, tá? O que a gente tem ali à beira-leito é que nos pacientes com COVID, em relação a arritmias, a gente vai ficar mais atento em relação à monitorização do intervalo QT, pelas drogas que a gente vai usar, tá? Se for preciso, a gente vai considerar a amiodarona, a lidocaína, as mesmas drogas que a gente usa. Quanto à doença isquêmica, a gente vai fazer as mesmas coisas, troponina, eletro, vai fazer eco para avaliar se tem área de disfunção segmentar. E se for alto risco, vai para intervenção coronariana. Se não tiver a possibilidade do CAT, fazer a trombólise. E quando a gente tiver os indivíduos, então, que têm a suspeita de cardiomiopatia, nós vamos fazer reposição, vamos fazer o eco à beira-leito quando tiver suspeita de insuficiência cardíaca, vamos manter as medicações, o IECA, o BRA que ele está usando, sem problema nenhum, tá? Vamos ficar atentos se ele tiver um quadro de miocardite, em relação a arritmias malignas. E se for um quadro de choque, vamos inclusive tratar o choque da mesma forma que a gente trata, se for preciso usar balão intraórtico, usar o que a gente tiver à disposição para tratar esse choque. Então, acho que aqui eu encerro o que eu tinha para falar de principal, era tentar falar um pouquinho só das manifestações cardiovasculares. A gente tem muita coisa para falar de manifestações cardiológicas no paciente crítico com COVID. Eu tentei falar assim o mais breve possível e tentei chamar um pouquinho a atenção da fisiopatologia, o que a gente que poderia ter de diferente no COVID. O que chama muita atenção para a gente mesmo é que realmente o comprometimento cardiovascular no COVID é bem significativo e os pacientes com doença cardiovascular, a gente vê que tem um sofrimento bem graves, tá?
Ok, Ana Paula, parabéns pela apresentação, brilhante. Nós vamos ter várias questões no final, com certeza. Eu acho que a gente podia passar para o Volpe e depois a gente deixa as perguntas e os comentários para o final, ok? Meu nome é Gustavo Volpe, tá? Eu acho que quando a Ana Paula, né, que foi assim, né, fez a apresentação principal, me chamou para apresentar, né? Ela tinha com a intenção principalmente de fazer na verdade, eu acho que uma avaliação mais assim, aprofundada, na verdade, da questão da miocardite e principalmente da avaliação com a ressonância magnética cardíaca, que é a minha área de especialidade, né? Eu sou especialista em tomografia e ressonância cardíaca, né? Então eu procurei dar uma pincelada nos aspectos assim, né, do papel que os exames de imagem têm, com um foco principal na avaliação, principalmente da inflamação pela ressonância magnética. Como a Ana já passou para a gente aí, né, a gente tem vários mecanismos, na verdade, de injúria miocárdica no COVID, né? Ela já explicou aí extensivamente para a gente qual é a fisiopatologia, né? E cada um deles, na verdade, vai ter uma forma de avaliação, né? Então, como ela disse, se você tiver uma manifestação arrítmica ou uma síndrome coronariana aguda, ela vai ser principalmente avaliada da forma convencional mesmo, né? Mas o que tem chamado muita atenção, na verdade, dentro do COVID, é a questão do dano inflamatório que ele tem levado, né, no coração. A gente já é bem conhecido, na verdade, a gente tem vários vírus que podem levar a miocardite, né? Então, adenovírus, a gente tem os coxsackes, a gente tem também, é já conhecido e publicado até pelo grupo aqui de Ribeirão, uma experiência muito grande com miocardite, né, por dengue. E nesses casos, assim, então a gente pode ver que praticamente qualquer vírus pode dar, vamos dizer assim, esse dano miocárdico. O problema, na verdade, do SARS-CoV-2 é a prevalência, né? Ele tem realmente, assim, parece ter um tropismo pelo coração e realmente o dano miocárdico ele é muito mais frequente do que a gente costuma observar em qualquer outra virose e é o que a gente, assim, em relação ao que a gente tem observado mesmo, como a dengue em outras situações epidêmicas aí, né? Então, por isso que eu vou focar mais na questão do dano, né? Então, como investigar basicamente essas alterações, né? Tem alguns fatores importantes a se considerar, como a Ana Paula falou, né? Sempre quando a gente vai falar de exame diagnóstico, exame complementar, tem a questão da disponibilidade do exame, e aí, assim, a questão da disponibilidade não é nem a questão só, muitas vezes, do que tem no hospital, né? Então, obviamente, se você não tem uma ressonância no seu hospital, você não vai ter como solicitar aquilo ali. Para mim, acho que o que é mais importante ressaltar aqui é a questão da disponibilidade do paciente em fazer esse exame, né? Acho que já nesse ponto que a gente está da pandemia, não é novidade para ninguém, a gravidade que esses pacientes muitas vezes ficam, né? E com necessidades de ventilação mecânica, com suporte avançado, pronados. Então, assim, a questão das vezes você realizar esses exames complementares é a possibilidade do paciente. Então, às vezes, a gente, obviamente, tirar um paciente do CTI para levar para um exame complementar, uma tomografia, uma cintilografia, alguma outra coisa, já tem toda a questão do transporte. Mas mesmo um paciente que às vezes esteja necessitando de ficar pronado por longas horas, assim, porque ele está com uma relação muito ruim, às vezes ele não vai ter como fazer um ecocardiograma no momento em que você vai ter disponível, né? Então, é sempre balancear isso aí. Então, a disponibilidade do que você tem para fazer junto com a disponibilidade do paciente em fazer o exame. Como a Ana falou, né, o ecocardiograma é o exame de primeira escolha, né? É um exame que ele é amplamente disponível aí na maioria dos serviços. E a avaliação é beira-leito, então não é o paciente que precisa ir até a máquina, é a máquina que vem até o paciente para fazer o exame, né? Tem um custo baixo, né? E ele tem uma avaliação, na verdade, tanto funcional quanto anatômica muito boa, né? E ele tem a sensibilidade, a capacidade de investigar e mostrar várias alterações. Então, se tem ou não derrame pericárdico, se tem disfunção ventricular, se tem disfunção regional ventricular também, alguma doença prévia, então ele vai ver tudo isso aí. E a possibilidade aqui, colocando dentro desse ecocardiograma aí, né, a questão da avaliação point of care, como a Ana já falou bastante, né, que realmente o point of care, ele é realmente assim, ele tem, eu acho que eu estou chovendo no molhado para todo mundo aí, mas a questão da medicina intensiva praticamente mudou. Eu acho que hoje em dia é muito difícil, na verdade, se tentar fazer medicina intensiva sem a questão do point of care. Ele é de muita valia.
né? E principalmente agora nessa situação da pandemia, que a gente tenha alguma restrição para solicitar os exames e tudo, aí o Point of Care realmente ele tem um papel primordial aqui, né? Dentro, assim, né, a gente tem várias, na verdade, relatos, assim, dentro da literatura, hoje em dia, já publicados, né, sobre as manifestações que a gente tem, né. Então, a gente tem tanto desses levantamentos, né, como a gente colocou, epidemiológicos, e alguns são focados, assim, né. Esse trabalho eu achei bem interessante, porque foi um trabalho lá do hospital, na verdade, lá de Tel Aviv. Eu não me arrisco a dizer aquele nome ali, porque eu provavelmente vou pronunciar errado, mas ele foi um estudo que analisou 100 pacientes consecutivos, né, que necessitaram de internação, né. Então, eles foram fazendo os ecocardiogramas e reportaram, na verdade, os achados, né. Aí, dentro dos achados que eles encontraram, eles mostraram que só 30% dos ecos eram completamente normais, né. Então, é um negócio interessante da gente ver, né, porque até eles colocam, na verdade, até no trabalho, eu acho que faz todo sentido, né? Como os pacientes que têm mais risco de necessidade de internação, as coisas são pacientes que já têm algum grau de comorbidade, provavelmente é por isso que você já tem uma porcentagem menor de ecocardiogramas completamente normais. E aí, junto com isso, né, a alteração junto que teve assim, principal, é uma alteração assim que a gente não, assim, pelo menos me surpreendeu quando eu fui ver, né? Que é realmente a dilatação e disfunção do ventrículo direito, né? E aí o pessoal ressalta, né, que esses pacientes que têm essa dilatação e disfunção do ventrículo direito seriam aqueles pacientes principalmente que estavam em ambiente de terapia intensiva. Então, provavelmente, pela necessidade de ventilação com pressões mais altas, né, isso pode ter levado realmente a algum tipo de sobrecarga do ventrículo direito. Depois a gente vai ter as alterações valvares e a gente tanto a disfunção sistólica quanto a disfunção diastólica, né? Que aí você pode ter tanto essa relação prévia quanto uma relação diretamente ligada ao dano miocárdio pelo SARS-CoV, né? E eles colocam, assim, na verdade, quais são preditores, na verdade, ali para alguns eventos, né? Então, de deterioração do quadro clínico, né? Ou seja, pacientes que internaram, né, no hospital e necessitaram de cuidados intensivos, né? A baixa fração de ejeção do ventrículo esquerdo, que aqui eles colocaram o ponto de corte como de 50%, teve um hazard ratio relacionado, isso aí significativo, de até quase 3, né? 3 vezes mais aí risco desses pacientes com disfunção prévia, né? Com disfunção na admissão, com necessidade de terapia intensiva. E a T aqui, esse aqui é a aceleração, na verdade, né? O tempo de aceleração na artéria pulmonar, que é um índice, na verdade, que tem relação com o aumento da pressão na artéria pulmonar. Esse aí que é o TAC, também muitas vezes o pessoal chama, né? Ele, assim, aí com abaixo de 100, ele também tem relação realmente com necessidade, assim, com necessidade de terapia intensiva. E em termos de mortalidade, né, os principais preditores foram a baixa fração de ejeção de novo, a relação aí em é maior que 14, né, que é um sinal de disfunção diastólica, e a área aumentada do VD no final da diástole também, né? Então, também foi um preditor, foram 2 preditores aí de mortalidade. Mas também tem relação com a necessidade de terapia intensiva, então a gente pode ter só uma relação, não só existe uma correlação, mas não é vamos dizer assim, um determinante, né? E assim, em relação ao ecocardiograma, né, assim, a gente tem também as recomendações para se realizar, né? Eu tentei buscar, na verdade, várias recomendações, fui procurando a sociedade americana, a sociedade brasileira, e a gente tem, na verdade, vários statements que eles falavam, mas principalmente relacionados à condução dos serviços de ecocardiograma. Da sociedade americana, eles colocam algumas ali situações, né? Eles colocam que o ecocardiograma não é um exame que deve ser solicitado de rotina para todos os pacientes, né? Por conta da questão de disseminação e da necessidade da pessoa ter que ir até o leito, entrar dentro da unidade de cuidado COVID, né? Então, para se evitar isso aí, e até mesmo de passar de um paciente para o outro, então, que se fizesse, na verdade, alguns critérios, o que eles colocam com doenças cardiológicas pré-existentes, né? Então, aqueles pacientes que já têm uma história de disfunção ventricular, ou como a Ana falou, já tem um transplante prévio, alguma outra coisa, obviamente esse paciente seria desejável que talvez ele fizesse um ecocardiograma, né? Se tiver uma deterioração clínica inexplicada, né? Como a gente também faz todo sentido a gente pedir, a gente tem alguns quadros aí que tem surpreendido, como teve o caso, né, que a Ana relatou do paciente que fez um tamponamento cardíaco inesperado ou alguma outra coisa também, o eco pode ter um papel importante, até mesmo num tromboembolismo pulmonar,
evoluindo aí, a gente pode ter a avaliação da disfunção do ventrículo direito, né? E se tiver sinais clínicos ou laboratoriais de lesão cardíaca, ou seja, se tiver uma evidência de paciente que esteja fazendo uma arritmia muito frequente, ou tem uma tropogonina positiva, um BNP, ou mesmo um eletrocardiograma que tem alguma corrente de lesão. Então, nesses casos, né, então assim, trocando em miúdos, os pacientes então, que vão ter uma indicação de eco serão principalmente aqueles que já têm alguma biomarcadores ou por avaliação clínica de uma lesão miocárdica. E como avaliar o dano miocárdico inflamatório, né? Então, por que a gente diz isso? Porque o ecocardiograma, apesar da grande vantagem que ele tem nessa avaliação, a gente tem uma dificuldade grande, assim, não dificuldade, mas ele não consegue avaliar a questão da parte inflamatória, fazer uma avaliação tecidual, né? E aí, para fazer esse tipo de avaliação, né, o exame de escolha hoje em dia que a gente tem é a ressonância magnética cardíaca. A ressonância magnética cardíaca é um exame muito completo, né? Ele é um exame que faz a avaliação anatômica, funcional e também pode fazer uma avaliação da composição tecidual, né? Então, como a gente pode ver aqui embaixo, né, a gente tem tanto as sequências de cine, que dão essa resolução espacial muito boa para a gente consegue enxergar em muitos detalhes, tanto a estrutura quanto a função ventricular, como a gente pode ver aqui, agora tem um laser pointer, a gente pode ver aqui, que a gente tem essas sequências Dark Blood, onde que a gente vai poder ver a composição tecidual, e mais para frente eu vou explicar qual que é a função dessas sequências, né? E aqui a gente tem as sequências de realce tardio, né? Que são as sequências pós-contraste, que também possibilitam a avaliação tanto da presença de fibrose quanto inflamação. A grande desvantagem da ressonância é que ela não é amplamente disponível nos serviços, né? Principalmente a ressonância magnética cardíaca. Ela exige a questão de um aparelho que tem a capacidade de fazer isso aí, então não é todo lugar que tem, né? Então isso é uma restrição muito grande, né? A questão do custo mais elevado também é uma questão que deve ser levada em consideração. A necessidade do uso de contraste injetável, né, o gadolínio, principalmente para a realização do contraste tardio, né? Então, a questão da função renal, e principalmente nos pacientes com Covid-19, isso pode ser uma limitação importante, né? Que pode acontecer pela prevalência que a gente tem visto de disfunção renal. Mas também, assim, para mim, uma das principais limitações é a questão da necessidade de estabilidade clínica do paciente, né? A ressonância magnética, então, é um exame, basicamente é um eletroímã gigante, na verdade, que a gente tem. E o paciente tem que ficar dentro aqui, né? E para a ressonância magnética cardíaca, geralmente ele tem que ficar ali dentro durante 40 minutos, fazendo pausas ventilatórias, né? De forma intermitente para que sejam adquiridas imagens, né? Porque o coração não para de bater. A gente, para adquirir as imagens, necessita de um gating cardíaco para fazer a reconstrução das imagens para que ela fique boa, né? Mas o paciente tem que fazer pausa inspiratória. Então, geralmente o que a gente pede, né, para os pacientes fazer várias apneias, né? Mas a gente até pode fazer em alguns casos de terapia intensiva, a gente pode fazer com o paciente sedado, mas ele vai precisar, na verdade, fazer uma apneia, a pessoa vai precisar parar de ventilar durante algum tempo, né? E aí todo mundo acho que já lidou aí com um pouquinho de administração hospitalar, sabe quanto que é caro tudo que vai dentro de uma sala de ressonância, né? Então não é todo lugar que você vai ter um ventilador que vai ter a possibilidade de chegar perto aqui da ressonância para ficar ventilando o paciente 30 minutos. E a gente também não vai ter todo lugar uma bomba de infusão para você manter caso o paciente tenha necessidade de tomar alguma medicação que esteja, seja mildarona, noradrenalina, qualquer coisa. Então, o que é importante ressaltar é que isso aqui é um exame para depois. Não é um exame para se fazer na fase aguda, nem para se considerar fazer isso aí, porque realmente pela questão daquela falta de disponibilidade do paciente em fazer isso aqui, né? Somente talvez em casos muito selecionados, talvez se pudesse considerar a realização de uma ressonância na fase aguda. Mas geralmente o que a gente vê realmente são as avaliações mais depois da síndrome, depois de que tudo aconteceu. Bom, como é que a ressonância avalia essa questão da inflamação, né? A gente faz, na verdade, um pool aí de avaliação de vários tipos de sequência, né? Aquelas sequências que a gente chama de black blood ali, né? A gente vai ver quando você tem a presença de edema,
a presença desses hipersinais aqui que a gente vai ter, né, que é o hipersinal T2 aqui, né. Esse hipersinal demanda, na verdade, ele mostra que tem uma presença de água ali em maior quantidade e, obviamente, onde tem água é edema, né. Então, a gente vê a presença de edema miocárdico aqui. Outra coisa que a gente vai ver em relação vai falar, a presença de inflamação, são essas sequências aqui que é o realce tardio, né, onde o sinal do miocárdio ele é totalmente anulado, ele fica preto, e aonde tem a retenção de contraste fica branquinho aqui, dessa forma que a gente está vendo, né. O realce tardio é uma ferramenta muito poderosa de diagnóstico, ele tem uma possibilidade, conforme o padrão de distribuição dele, a gente consegue inferir se isso é uma cardiomiopatia isquêmica, não isquêmica. Das não isquêmicas tem alguns padrões que sugerem determinados tipos também. E na questão para avaliação da inflamação é bem esse padrão aqui, né? Um padrão subepicárdico que a gente chama, né? E geralmente difuso e que não respeita a área de irrigação de uma coronária, né? Então esse aqui é o padrão clássico de inflamação, né? Então a gente pode ver em duas sequências, tanto aqui no eixo curto, quanto aqui a gente pode ver o mesmo paciente aqui no eixo longo, né? E a terceira avaliação também que a gente tem é essa possibilidade de ver hiperemia. A gente faz uma sequência ponderada em T1 e aí logo após a infusão de contraste a gente vê algumas áreas aqui em que você tem uma concentração maior de contraste precoce. Isso está relacionado com uma perfusão maior, então você teria uma hiperemia, então também estaria relacionada à inflamação, né? E não só para áreas grandes também, como aquela que a gente viu antes, né? Então, às vezes, a grande vantagem da ressonância, de novo, é a questão da resolução espacial dela. Então, às vezes, áreas bem pequenas aqui de edema, né? Como a gente vê aqui, a gente vê o ventrículo todo, como um todo aqui mais normal, a gente vê uma área bem pequena de acometimento, o realce é muito pequenininho aqui que a gente consegue ver, e ainda a ressonância consegue ver, né? Provavelmente assim, né? Pacientes, às vezes, que têm áreas pequenas assim, eles nem fazem disfunção miocárdica segmentar, né? Então você não vai ter nem, às vezes, alteração de mobilidade segmentar e ainda você consegue achar esse tipo de dano aqui, né? Esses danos, acho que é importante a gente dizer que eles não são específicos do COVID, né? O COVID, ele não tem um padrão de acometimento até agora descrito como característico, como nenhum outro vírus tem. Sempre se tentou, na verdade, tem várias publicações pequenas que se tenta estabelecer um padrão de que seria mais relacionado a algum outro vírus, que acometeria mais a ponta, outro mais a parede lateral, né? Mas isso é bastante inespecífico e não tem consenso nenhum na literatura sobre isso aí. E hoje em dia também, né, quem assim, acompanha às vezes alguns estudos, principalmente na área de cardiologia, muito se tem falado sobre a sequência de mapeamento, né, de mapeamento T1 e mapeamento T2, mas principalmente a questão do mapeamento T1, né? Além dela ser colorida, né, o que às vezes a gente sai daquela chatice do preto e branco da ressonância, né? Mas a principal habilidade dela, na verdade, é a avaliação pixel por pixel que a gente tem do tempo T1 real relacionado àquela área do miocárdio, né? E ela aumentou muito a sensibilidade para a gente observar, na verdade, essa inflamação. Aquelas sequências que a gente tem aqui ponderadas em T2, elas têm problemas, obviamente, né? Elas são sequências que não ficam sempre muito bonitas, como a gente está vendo aqui. Elas são bastante sujeitas a artefatos, né? Então, elas, às vezes, têm alguns problemas para a gente interpretar. Os mapeamentos já não tem isso aí, eles são sequências muito precisas, na verdade, que dão a habilidade de ver essas alterações, né? Então, quando a gente tem a presença de inflamação naquele local, a gente vai ter uma concentração maior de água e aí a gente vai ver a concentração, assim, na verdade, o tempo tem um nativo dele aumentando, né? Então, a gente mostra aqui que essa área de miocárdio que está inflamada aqui, que a gente vê convencionalmente, tem um tempo T1 aumentado. Isso são 3 casos aqui que a gente tem aqui para ver, né? Demonstrando a consistência que a gente tem dos achados. E o tempo T1, quando se faz a relação pré e pós-contraste, acho que não cabe aqui a gente ficar discutindo como é que calcula isso aí, mas a gente consegue calcular o volume extracelular. Então, o que é isso aí, né? Seria, por exemplo, se você for pegar um quadradinho, mais ou menos ali de miocárdio, a gente separaria o que é dentro, né, da célula e o que é extracelular. O miocárdio, ele é obviamente um músculo muito compacto, né? Então, assim, o volume extracelular do miocárdio costuma ser em torno de 30%, né? Que é o que a gente vê. Quando você tem uma hipertrofia, isso costuma diminuir um pouquinho, mas quando você tem uma inflamação, obviamente com a concentração de células em volta, você vai ter um volume extracelular aumentado. Então, você associaria tanto a questão do T1 nativo, quanto a questão da dinâmica do contraste
para calcular esse volume extracelular. E ele é uma ferramenta muito poderosa e hoje em dia é a ferramenta mais sensível que a gente tem para avaliação de inflamação. Né? A gente pode ver aqui uma comparação de diferentes sequências, né? Então a gente vê esse Relative Enhancement aqui, tem o T1, é o que a gente tem daquela questão da epidemia, né? Quando a gente vai ver a curva ROC, a área sobre a curva ainda é pequena, em torno de 60%, tem algum efeito diagnóstico, mas não é tão importante. A questão do padrão do realce tardio, 69, está um pouco acima, né? E os critérios para a gente definir miocardite pela ressonância são definidos por esses critérios Lake-Louise, né? O Lake-Louise, isso aqui é a avaliação do critério mais antigo, a gente definia aqui como uma associação, né? Que a gente tinha da avaliação do realce tardio, a presença de edema e a presença da hiperemia. Quando você tinha associação desses fatores, aí a sensibilidade aqui, na verdade, né, a área sobre a curva subia para 77. Mas quando a gente vai comparar de forma independente, tanto do tempo T1 nativo quanto o cálculo do ECV, a gente vê que não tem comparação, né? Ela é muito melhor, na verdade, do que os outros parâmetros associados para o diagnóstico de miocardite. Então, no dia assim, essas sequências estão caindo, vamos dizer assim, se tornando mais populares, né? E a gente tem, na verdade, a necessidade. Quando a gente fala em inflamação hoje em dia, né, o padrão ouro do diagnóstico, na verdade, disso aqui seria os mapeamentos, né? E isso levou, na verdade, à atualização desses critérios Lake-Louise, né, em 2018, né? E aqui esse gráfico é bem interessante, que ele mostra são os diversos trabalhos publicados, né? E aí ele faz uma relação sobre a área sobre a curva, né, que a gente tem relatado para esses diferentes métodos, aqui de forma individual e aqui com a associação deles, né? E aqui a gente vai vendo que a associação do realce tardio com o mapeamento T1 seria a melhor performance diagnóstica que a gente teria, né? Com quase aqui uma área sobre a curva assim, acima de 90%. Então esses critérios foram renovados, vamos dizer assim, né? E foram vistos, então hoje em dia o que a gente tem de critérios são esses, né? Então é a presença de edema miocárdico, seja pelas sequências que a gente vai ter, o critério é OU, né? Então você precisa ter edema identificado tanto pelo mapeamento T2 ou pelas sequências ponderadas em T2, mais a questão da lesão que você vai ter, né? Miocárdica, né? Então a lesão não isquêmica, que pode ser tanto pelo tempo T1, né? Pelo mapeamento T1, ou pelo realce tardio ou pelo ECV. Então você é obrigatório ter esses dois aqui. E junto com isso também, a presença de, não é necessário, mas são critérios de suporte, porque são prevalentes, mas eles não colocaram como determinantes, né? Que é a presença de pericardite e a disfunção sistólica, na verdade, que você vai ter também associada, né? A presença, na verdade, de derrame pericárdico dentro das assim, da pericardite, miopericardites, ela tem uma descrição muito errática, né? A gente vê que naquele trabalho que a gente discutiu, que a gente viu antes lá do ECO, esses derrames pericárdicos eles não foram muito frequentes nessa série. Em outras séries a gente vê que eles são muito prevalentes. Então a gente não tem ainda o consenso, mas da experiência do serviço, como a Ana mesmo falou, a gente tem visto que esses derrames pericárdicos são bastante frequentes e indicam realmente alguma atividade inflamatória. E aí é importante ressaltar que eles realmente estão associados com isso, né? E assim agora o que está aparecendo na verdade na literatura, né, são as coisas que estão mais mostrando agora, relacionando com ressonância, né? Mostrando, na verdade, a avaliação desses pacientes pós-Covid, né? Então, a gente também tem essa série de casos aqui que foi publicado aí bem recente, né? Que foi publicado no JAMA, que é uma avaliação também sequencial de 100 pacientes com Covid recente, né? Então, da gente é um pouco assim assustador a gente ver, né? Que 78% desses pacientes tinham alguma evidência, na verdade, de alteração, de algum tipo de alteração miocárdica, ou seja, a gente tem uma prevalência muito grande, eram pacientes não selecionados, na verdade, assim, então eram pacientes que tinham Covid recente de forma lato sensu, e aí a gente vê que até 60% deles tinham marcadores de inflamação positivo, ou seja, olha o tropismo que esse vírus tem pelo coração e por isso o cuidado que a gente tem que ter com isso aí. Realmente é muito prevalente mesmo, né? E assim, o interessante é que nessa série os achados foram independentes de doenças pré-existentes e até da gravidade do achado, o que é mais assustador, né? A gente também teve assim, alguns trabalhos mostrando uma prevalência grande em atletas, mesmo com quadros mais leves, mas em séries menores de casos, né? Então acho que os casos estão aparecendo mais agora, porque mesmo em outros países a gente também tem uma dificuldade de acesso à ressonância, que é um exame bastante caro, né?
E aí é legal também desse trabalho a gente ver, né, a questão do tempo T1 nativo e T2 nativo, né? Então acho que, lembra quando eu falei que esse tempo, quando ele está aumentado, ele está relacionado à inflamação, né? Então comparado aqui com pacientes aqui saudáveis, né? E aqui com fatores de risco, eles são um pouco mais de fatores de risco, a gente tende a ver que esse tempo T1 está aumentado, né? Mas pacientes com SARS-CoV, que são portadores aí, que são infectados pelo... que são infectados pelo SARS-CoV, a gente vê que eles tendem a ter um tempo T1 aumentado e as pessoas que foram assim hospitalizadas, elas tendem a ter um tempo T1 maior ainda, né? E a mesmo padrão a gente observa com a questão do tempo T2. Então, assim, por evidência desse teste sensível que tem a ressonância magnética, a gente vê que realmente a inflamação miocárdica é muito prevalente. Então, a gente vai ter tanto assim, o que a gente vê de sintoma às vezes, o que a gente tem visto é real mesmo, né? Então, mesmo para a série de casos de pacientes menos graves, a gente ainda enxerga algum grau de comprometimento, né? E assim, eu acho que é importante ressaltar também os casos que estão perto aqui da gente, né? Um caso que foi gentilmente cedido algumas imagens do Dr. Henrique Simão, né? Foi um caso que ele fez, é um paciente do sexo masculino de 21 anos, né? Que teve Covid em julho, né? Ele teve um quadro gripal leve e logo depois ele evoluiu com um quadro de IC grave, na verdade teve um edema agudo de pulmão, com derrame pleural e na época estava com uma fração de ejeção de 32%. E aí, depois da sua recuperação, essa ressonância foi feita aí praticamente um mês e pouco depois, né? Que depois já foi de alta, mas acho que foi na primeira ou na segunda semana que o paciente foi de alta, né? E aí a gente vê realmente que o paciente ainda tinha, né? Tanto a questão do edema, né, miocárdico, a gente vê aqui em algumas áreas, ó. Então a gente vê esse hipersinal, tem o derrame pericárdico discreto e tem as alterações aqui do realce tardio, né? Então a gente vê que o paciente ainda estava com uma disfunção ventricular, né? Então a gente vê que isso aí realmente está mais perto mesmo, a gente vê aqui no hospital, né? E assim, para finalizar também, assim como take home messages, né? Na fase da aguda, obviamente o eco é o exame de escolha. A gente reserva o exame, principalmente para os pacientes que têm alguma evidência, alguma suspeita de disfunção miocárdica, né? E aí o point of care é o seu amigo, né? Então o point of care é o exame que a gente tem que fazer de forma mais prevalente. E aí na detecção de alguma alteração, a gente vai pedir o eco mais completo. E quando da estabilidade clínica, né? Então, assim, se pacientes que vão fazer ressonância, na verdade, quem são? São aqueles que tiveram alguma evidência, na verdade, de que você teve algum dano miocárdico ou que na sua recuperação tem alguma complicação, por exemplo, alguma arritmia, alguma outra coisa que possa sugerir que tenha dado um exame miocárdico, né? Como a Ana falou antes, isso tem sido uma preocupação muito grande nos pacientes que são atletas, né? Porque a miocardite, ela é reconhecidamente uma das principais causas de morte súbita em atletas, né? Além das questões congênitas como cardiopatia hipertrófica e alteração congênita, anomalia congênita de coronária, mas a miocardite também tem um papel importante nessas mortes súbitas, né? Então, pela essa alta prevalência que a gente tem, então, nesses atletas, assim, até antes que eles voltem, o pessoal está considerando fazer ressonância em quase todo mundo, mas, de novo, o fator limitante é o preço e a disponibilidade do exame, tá bom? Eu queria agradecer novamente aí o convite e estou aberto aí para qualquer questionamento que vocês tiverem, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Volpe, Ana Paula, excelentes apresentações. Alguém dos debatedores quer comentar, fazer alguma pergunta? Tem algumas perguntas aqui que a gente pode deixar para o final. Volpe, parabéns pela apresentação. Foi uma excelente apresentação, bem didática. Eu queria fazer uma pergunta. Todo esse período de pandemia, vocês tiveram algum caso de miocardite fulminante? Olha, eu acho que a Ana Paula vai ser melhor para responder isso aí, porque assim, eu geralmente vejo depois, a Ana Paula que fica além do durante. Na verdade, algum quadro que foi muito sugestivo de miocardite fulminante a gente não teve. O que a gente tem visto na prática mesmo, todos os pacientes que tiveram comprometimento ventricular significativo, que evoluíram com algum quadro de disfunção, evoluíram muito mal. Então, a gente teve realmente, a gente estava
pensando nos casos que foram os casos graves, que tiveram comprometimento miocárdico, a gente lembra de um paciente que teve uma disfunção grave, uma fração de ejeção abaixo de 20%, que conseguiu sair da UTI. A nossa experiência aqui foi uma experiência muito ruim com esses pacientes graves. Eu não sei, o Dr. Paulo deve estar vendo lá também esses casos aí, que ele pode falar para a gente o que ele tem visto lá desses. Mas a nossa experiência com os casos, embora a gente não tenha visto nenhum quadro bem típico de miocardite fulminante, assim, que todos eles que têm algum grau de comprometimento miocárdico evoluíram muito mal, com uma dificuldade de desmame, quadro muito grave, necessidade de obulta e realmente não saíram do quadro de Covid. Queria agradecer o convite, é uma honra enorme poder estar participando, né? E com relação à pergunta, na verdade, assim, é muito difícil a gente definir a verdadeira causa da piora funcional nesses pacientes, né? Porque como a Ana Paula explicou de maneira brilhante, a disfunção ventricular ela é multifatorial, né? Então, como ele explicou, o vírus para entrar na célula, ele usa o receptor da ECA2, né? E utilizando esse receptor, ele penetra na célula. Depois de penetrar na célula, ele inibe a expressão desse receptor. E como todos sabem, a ECA2 ela é extremamente importante, porque diferentemente da ECA1, ela tem um efeito muito benéfico para a função ventricular e pulmonar. E quando eu inibo a expressão, eu pioro a adaptação desse paciente à disfunção ventricular. Isso se torna muito mais grave ainda naquele que já previamente tem disfunção ventricular, porque o indivíduo que tem disfunção ventricular, ele tem uma expressão muito grande desses receptores. Então, esses pacientes, geralmente têm uma infestação viral muito maior, porque a expressão do receptor é maior, e eles sofrem muito mais com essa inibição, uma vez que eles já tinham uma expressão aumentada, e essa inibição gera uma disfunção ainda pior. Por outro lado, nós já temos estudos de patologia mostrando que eu tenho ação direta do vírus no miocárdio e que a própria ação direta do vírus pode gerar miocardite. Eu tenho a disfunção miocárdica da própria septicemia e eu tenho a ação da tempestade citocínica que pode instabilizar a placa, pode gerar trombose, pode gerar uma série de fatores. Então, e além disso, esses pacientes têm uma permeabilidade capilar muito aumentada, com um pouco aumento de volemia, eles fazem congestão muito evidente e é realmente muito difícil de tratar. Então, quando esse paciente piora dentro da UTI, na verdade, é muito difícil saber que fator exatamente está piorando. Quando ele tem uma alteração eletrocardiográfica que faz o diagnóstico para a gente, ou quando eu tinha um ecocardiograma e refaço esse ecocardiograma e mostra para mim que ele tem uma alteração contrátil segmentar, mostrando que provavelmente isso é isquêmico. Então, quando é uma arritmia, quando é uma isquemia muito bem determinada, esse diagnóstico fica mais fácil. Mas, em outros casos, é muito difícil a gente fazer esse diagnóstico e, como muito bem colocado, é muito complicado fazer uma ressonância nesse paciente, a instabilidade dele não permite. Então, ter certeza que o diagnóstico era uma miocardite é muito difícil. Mas existe uma população que não é pequena, um percentual razoável, que tem esse tipo de evolução. O paciente tem uma disfunção ventricular global importante, né, de difícil tratamento, o gap de CO2 alarga muito, e a saturação venosa central cai muito, e que nós temos muita dificuldade de conduzir, né, muita dificuldade. Então, acho assim que até agora a gente teve um avanço grande na fisiopatologia, nós entendemos muito da fisiopatologia da doença, mas acho que evoluímos pouco ainda em como lidar com essas situações e fazer um diagnóstico de certeza. Eu acho que a certeza aí seria biópsia, né? Miocárdica, para definir exatamente o que é miocardite, né? Exato. Mas a ressonância dá um subsídio grande, né? Se a gente conseguisse fazer, né? E mesmo a biópsia, doutora, o que a Sociedade Europeia mesmo não recomenda que a gente faça biópsia de rotina nesses pacientes, mesmo com a suspeita de miocardite. Nesses quadros, mesmo esses quadros mais graves,
com evolução, considerando o risco de transmissão, da pandemia, expor a equipe e a gravidade do doente, não é recomendação dela que mesmo a suspeita de miocardite a gente faça de rotina a biópsia, que realmente os outros exames de imagem trariam, porque não mudaria a forma como a gente ia tratar, porque a gente não tem um tratamento específico, não mudaria a forma como a gente ia evoluir. Então, a princípio, embora o diagnóstico seria, o que a gente tem visto tem sido mesmo de estudo para provar que foi uma miocardite relacionada, mas na prática clínica, usar a biópsia como a gente usa para outras miocardites, a gente acabou não tem visto mesmo nem como recomendação para a gente fazer. Então, no COVID, tudo é diferente mesmo. Um negócio que acho que é importante também falar também assim, em relação à biópsia, né, que o melhor rendimento, na verdade, que a gente tem diagnóstico da biópsia é a biópsia quando ela é dirigida por um exame, né, pela ressonância que a gente vai ver. Isso muda bastante, na verdade, a sensibilidade do exame. Então, fazer biópsias cegas, assim, realmente o rendimento diagnóstico dela é muito ruim, né? E mesmo em centros, assim, onde você tem tradições de biopsiar muito para miocardite, por exemplo, na Alemanha, né? E eles não fazem se não tiver um exame para você direcionar, porque realmente o rendimento é bem ruim. E a gente não tem a disponibilidade de fazer nesses pacientes. É bem difícil, né? Algum outro lugar você vai ter, mas você ter um aparato completo para fazer com segurança é muito difícil. Do ponto de vista acadêmico, nós temos uma vontade imensa de fazer, né? Então, nós gostaríamos de realmente fazer, e seria, assim, muito importante para nós se nós pudéssemos ter o anátomo patológico daqueles que vão a óbito, né? O problema é como justificar isso, né? Porque o que eu vou fazer com aquele dado, né? Assim, o que isso vai mudar na evolução ou no tratamento. Então, é difícil você justificar o financiamento de um exame assim e a exposição do paciente a uma situação eventual de um transporte de maior risco, né, e assim por diante. Então, é difícil justificar. Agora, do ponto de vista acadêmico, realmente nós gostaríamos de fazer em todos, né? Vocês leram alguma coisa relacionando corticoide nessas situações de miocardite? Alguém viu alguma coisa com relação a isso? Não? Professora, eu já vi, assim, algumas pessoas, mas, assim, nunca vi uma recomendação formal, vi mais comentário mesmo, assim, do pessoal falando da questão do tratamento para a questão de diminuir a inflamação, mas eu nunca vi um trabalho sério sobre isso, não. Vi comentário em aula, de coisa assim, mas artigo mesmo eu nunca vi, não. Eu também procurei para ver se tinha alguma coisa em relação ao tratamento diferenciado. A princípio, eu não achei nada em relação... Eles só falaram, seguir as mesmas orientações de tratamento habitual, quer dizer, nada diferente. Então, não encontrei nada diferente para a gente falar assim. Ele até fala, o tratamento habitual segue que talvez o uso das anti-interleucinas, que teria talvez algum benefício, considerando essa tempestade que a gente tem de citocinas, que isso poderia ter algum benefício também na miocardite, mas tudo só relato, nada falando como realmente efetivo para o tratamento e como recomendação. E assim, né, eu já vi, não sei se você viu também, assim, algumas aulas que eu vi, o pessoal usa essa questão da miocardite, às vezes, como uma das justificativas para se usar corticoide, entendeu? O que é um negócio que você não teve, que realmente, como eu falei, não tem evidência nenhuma, assim, foram os únicos lugares que eu vi, assim, mas... Eu acho muito difícil que a gente venha a ter uma evidência científica especificamente voltada para a miocardite, porque esse paciente, geralmente... Na quase totalidade dos casos, já é um paciente dependente de oxigênio. Sim. Então, o único estudo realmente até hoje que mostrou que talvez tenha algum benefício em mortalidade é usar a dexametasona nesses pacientes. Então, acho que vai ser muito difícil eu conseguir fazer um estudo randomizado, controlado, cego, usando ou não usando, porque esses pacientes, teoricamente, já teriam indicação de uso pela gravidade do quadro do COVID, né, porque já são pacientes dependentes de oxigênio, e esse estudo provavelmente seria antiético de se fazer nesse momento. Então, eu acho difícil que a gente venha a ter um estudo assim. Sim. Tem uma pergunta aqui do José Carlos Ferraz, perguntando, sabendo toda essa fisiopatologia do agravamento, o que estamos fazendo na prevenção das embolias e da tempestade inflamatória? Quer dizer, não sei se alguém, Ana Paula, se você quiser falar.
Fica à vontade. Não, eu acho que isso é o mais difícil. A gente sabe tudo isso da fisiopatologia, mas nada foi provado em ser eficaz em resolver essa tempestade. Nada foi provado também da gente anticoagular profilático teria benefício, salvo indicação mesmo, as indicações que a gente tem para anticoagulação de documentação de embolia, de trombose venosa profunda. Então, assim, infelizmente, por mais que a gente tenha esses dados até agora, a gente não tem nada de evidência para usar alguma coisa que mude a evolução dessa tempestade. Então, assim, pelo menos eu não encontrei nada, não tenho visto nada. Não sei aí se os outros debatedores aí, Dr. Paulo, tenham visto alguma coisa, mas eu não vi nada em relação a prevenir e tudo isso. Infelizmente... Eu tô aqui como ressonancista, sim, mas eu tenho a experiência lá que tem a gente lá em Serrana, né, a gente tem lá o Cadu, né, que é médico assistente do HC também, ele fica lá. Lá em Serrana, o que o pessoal tem feito, assim, eles adotaram um protocolo, assim, de que eles fazem, realmente, assim, se eles veem que o dímeros D está aumentando muito, na verdade, acho que ele tem até um fator, tem um ponto de corte que eu não lembro exatamente quanto que é. Eles começam a fazer parenda profilática e acompanham pelo TTPA. E os resultados que eles têm mostrado, assim, são muito interessantes, porque eles estão tabulando isso aí. Que realmente, assim, quando você vai fazendo a heparina, o TTPA não sobe. E às vezes você vai fazendo 7.500 e você chega a anticoagular pleno no paciente e o TTPA demora o maior tempão. Aí quando o paciente começa a melhorar, o TTPA estoura. E aí você tira a heparina e o paciente fica. Mas eu já vi em alguns lugares, mas foi o único lugar que eu vi, assim, né? Na verdade, assim, o que a gente sabe dentro dessa questão, né, de indicação para poder não prevenir, né, mas para tratar, na verdade, a embolia você vai prevenir, na verdade, você vai usar a heparina profilática para todos os pacientes de UTI, como a gente já usava no pré-Covid, independente daquele paciente com risco de ter uma TVP, né? Agora, não tem nenhuma recomendação de você basear em valores de dímeros D para fazer paralisação plena. O que a gente faz, até teve um caso essa semana na UTI, lá no Covid-3, um paciente com um dímeros D um pouco elevado, assim, acho que em torno de 3, mas um quadro muito característico de não shunt, quer dizer, não era aquele paciente que tinha uma lesão alveolar, que pronava e melhorava, quer dizer, esse paciente foi pronado, não melhorou, ventilação protetora não melhorou, e aí a gente acabou, ele não tinha condição de transporte, e a gente começou a heparinizar pleno empiricamente, e conseguimos a tomografia na terça-feira, foi no domingo à noite, acho que a gente começou, e na terça a gente viu que o paciente realmente tinha TEP. Então, assim, é uma situação que eu acho que o contexto clínico te faz pensar, né? Que aquele paciente que tem um shunt importante, ele melhora com o tratamento, assim, pode não melhorar, mas uma grande maioria, pelo menos, responde à prona, pode não sustentar, mas ele responde inicialmente. Então, a gente tem feito a plena nessas situações onde você, empiricamente, não só de dímeros D, mas o contexto clínico aí, né? E o corticoide é o que tem, né? O que tem de evidência realmente é corticoide, né? Que é o que a gente utiliza e está no nosso protocolo. Tem o estudo do eculizumab, né? Que o hospital entrou também, que é um estudo preliminar, né? Mostrando algum resultado, mas assim, acho que N é muito pequeno, não dá para a gente ainda extrapolar e indicar, assim como o plasma de convalescente, né? E aí perguntaram aqui da colchicina também. Não sei se alguém quer falar sobre isso. Eu acho que o contexto é um contexto muito difícil, né? Se nós formos ver, o problema é que nós só temos estudo observacional, nós temos muito pouco de estudo clínico randomizado, né? Mas o contexto é um contexto muito ruim, né? Nós temos evidências claras de que o dedímero acima de 1 se correlaciona com maior mortalidade. Então, quanto maior o dedímero, maior a mortalidade. Nós temos também estudos, infelizmente, anedóticos de anatomia patológica, né, de necrópsia. Por exemplo, tem um estudo do Arquivos de Patologia que eles fizeram necrópsia em 8 doentes. Eles encontraram 4 episódios de TEP e 3 de TVP. Então, assim, aparentemente, o fenômeno trombótico é um fenômeno muito presente e de grande importância na mortalidade.
Então, assim, a minha vontade pessoal seria heparinizar melhor esses pacientes, mas infelizmente nós não temos nada na literatura e eu acho que nós vamos ter que descobrir de alguma maneira um screening que nos mostra, não sei se é o valor do dedímero, a partir daquilo valeria a pena anticoagular melhor. Mas infelizmente nós não temos, nós seguimos a orientação clássica de paciente em terapia intensiva, que é a anticoagulação profilática mesmo, como você falou. Mas eu tenho a impressão que, assim, eu fico com a impressão que a gente perde paciente porque a gente poderia ter anticoagulado melhor. Eu tenho sempre essa dúvida no dia a dia, e, embora seja muito difícil lidar com isso. E da colchicina, existe também um estudo, mas também um N muito pequeno, mostrando que talvez ele tenha um efeito benéfico nesse processo inflamatório, né, com uma diminuição de produtos desse processo inflamatório, mas eu também acho que ainda é muito precoce para preconizar o uso, assim como nós vimos com a hidroxicloroquina e tudo mais. Tem um potencial fisiopatológico para que dê certo, mas nós ainda não temos estudo randomizado para poder orientar a fazer. Talvez o que a gente tenha da colchicina, às vezes que a gente usa um pouquinho na cardio, quando a gente tem pericardite, que é evitar pericardite recorrente, essas coisas, a gente já tem evidência e indicação de usar a colchicina. Então, quando eu tenho pericardite, às vezes a gente tem derrame pericárdico, a gente até usa com um pouquinho mais de recomendação, porque a gente, para evitar pericardite recorrente, a gente usa, né, anti-inflamatório associado à colchicina. Então, nesses casos, a gente ainda usa porque eu tenho alguma outra evidência já de recomendação. Mas é o que a gente tem usado e só mesmo. Tem até um estudo aqui de Ribeirão, do grupo da Reumato, a gente até participou desse estudo, com um N pequeno, como o professor falou, em pacientes menos graves, não foram pacientes de UTI, que usaram e tiveram uma melhor resposta da hipoxemia, uma melhora do quadro pulmonar, mas com um N pequeno que realmente não dá para a gente extrapolar e indicar para todo mundo. E com relação a dímeros-D, a gente tem visto nos nossos dados aqui, dímeros-D acima de 5 foi o nosso corte, assim, porque eu vi um trabalho até de Nova York com esse dímeros-D acima de 1, aumenta 20 vezes mais chance de evoluir mal, né? Mas o nosso aqui, a gente viu 5 como um corte, assim, de pior prognóstico na nossa casuística aqui, há um tempo atrás. Então, realmente é um marcador importante, mas a gente sabe que ele aumenta em várias situações, é multifatorial. Então, assim, é fácil eu excluir o TEP quando ele é negativo, é fácil eu excluir quando um evento embólico, quando ele está baixo, né? O oposto não é verdadeiro. Mas eu concordo com isso que o senhor falou, porque a gente teve alguns casos de pacientes que tiveram alta e que ficaram internados na UTI, entubados, graves, tiveram alta para casa e voltaram com tromboembolismo pulmonar. Eles reinternaram com TEP. Ou seja, na época, a gente ainda não estava fazendo a heparinização para casa. Hoje, o pessoal que né, avalia após alta tem mantido uma heparina aí por um tempo maior, porque a gente sabe que esse evento trombótico não tem hora para acontecer. Então, dá vontade realmente de heparinizar pleno, né? Deixa muita dúvida aí. Talvez nós tenhamos essa resposta, porque aquele grupo coalizão, eles estão fazendo um estudo com a rivaroxabana, randomizado, controlado. Eu não sei como é que está essa randomização nesse momento, mas eu acho que nós vamos ter essa resposta, se vale a pena usar esses NOACs nesses pacientes ou não e por quanto tempo. Ok, então gostaria de agradecer a Ana Paula pela excelente apresentação, ao Volpe e aos debatedores. Lembro que essa aula vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, muita gente não tem oportunidade de assistir ao vivo, né? Talvez a maioria das pessoas pelo horário, pelo dia, mas ela vai ficar no nosso canal, CTI HCRP, e vocês podem assistir posteriormente, novamente. Muito obrigada a todos. Vamos finalizar, então.